Isso é seríssimo. Segunda verdade que a gente aprende aí em Corinto, em Éfeso. Essa unidade de todos os crentes, ela acontece em Cristo. Essa é uma expressão muito importante em Efésios. E você vai vê-la repetidamente. É a expressão em Cristo. Ela se repete ao longo da epístola. Esse é um conceito extremamente relevante aqui. Nós estamos unidos em Cristo. A obra da salvação acontece em Cristo. Não há salvação, não há redenção, não há unidade do povo de Deus se estas coisas não ocorrerem em Cristo. Então, partindo desse princípio de que todas as coisas na igreja acontecem em Cristo, Paulo vai dizer duas coisas. Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja. Viu quem é o cabeça da igreja, né? Cristo. Quem dirige a igreja não são homens, não são pessoas, não é carne nem sangue. Na igreja nós seguimos as ordens daquele que é o cabeça da igreja. E aí, partindo desse princípio de que todas as coisas na igreja acontecem em Cristo, Paulo diz o seguinte: a igreja ela é constituída de membros. Se a figura do cabeça, a igreja é constituída de membros e cada um tem uma função sobre a cabeça. Nem sempre nós sabemos qual é a nossa função. No entanto, o fato de não sabermos não significa que não haja um papel para desempenharmos. Quem é convertido, Deus deu a todas as pessoas convertidas um dom para ser usado dentro da igreja. Ou seja, não existe essa história de crente que fica sentado no banco da igreja e não faz nada. Pelo menos não deveria existir. Cabe a cada um descobrir o que Deus requer de você dentro do corpo dele. E quando nós descobrimos qual é a nossa função, nós devemos estar o tempo todo lembrando que aquele dom, aquela capacidade que nos foi dada, não é nossa. Não foi produzida pelo nosso talento, pela nossa capacidade. Foi Deus quem nos deu. Por que devemos lembrar disso? Para que não haja orgulho, vaidade. Abra aí no capítulo 3, versos 7 e 11. Paulo diz assim: fui feito ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Verso 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Capítulo 4, verso 11. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Percebeu? É o Senhor quem concede os líderes à sua igreja. E olha que coisa interessante aqui. Seja qual título for, a expressão aparece sempre no plural. Porque pastor único, só Cristo. Bispo único, supremo, só Cristo. A centralidade hierárquica da igreja em torno de uma única figura não é cristianismo. Em torno de um único ser humano não é cristianismo. Essa é uma ideia da igreja romana. E lamentavelmente tem sido adotada por algumas seitas que se dizem evangélicas.
pautam toda a sua estrutura em torno de uma única personalidade. Isso não é cristianismo. O líder supremo da igreja é Jesus Cristo. O único pastor supremo é Cristo. O bispo único é Cristo. Os demais são todos iguais. Não existe ninguém melhor ou mais superior do que ninguém. Essa foi uma das doutrinas resgatadas pela Reforma Protestante, o sacerdócio universal de todos os crentes. Ninguém é melhor do que ninguém. O clero ou o pastor não é melhor do que o advogado, o contador. Não é. Lutero dizia que o trabalho do homem que vai ordenhar as vacas, que vai tirar leite das vacas, é tão sagrado e tão importante quanto o trabalho do pregador que expõe a palavra de Deus. Terceiro, em Efésios nós aprendemos que o eterno propósito de Deus é colocar Cristo acima de todas as coisas. Olha o que diz aí o capítulo 1, verso 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Ou seja, Paulo diz que Deus ele tem um plano eterno. Desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo, Deus tem um plano eterno. Deixa eu dizer uma coisa para você. O grande propósito de Deus não somos nós. O grande propósito de Deus não somos nós. O grande propósito de Deus é sujeitar todas as coisas a Cristo. E unidos debaixo de Cristo, sujeitos a Cristo, a igreja ela sinaliza este propósito de Deus. Essa é a razão pela qual, se você depois quiser ler no capítulo 5, olha aí, verso 21. Paulo vai dizer que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Paulo diz: mulheres submissas aos maridos, filhos submissos aos pais, servos submissos aos seus senhores, maridos submissos a Cristo. E no final, todos devem estar submissos a Cristo, porque o Pai deseja que todas as coisas se rendam a Cristo. Então essa é uma ideia bem presente aqui nessa epístola. O quê? Deus Pai tem um plano eterno de honrar e exaltar a pessoa do Filho. E a maneira de honrar ao Filho é sujeitando todas as coisas criadas ao Filho. É a mesma ideia de Paulo lá em Romanos 11:36, quando ele diz assim: fomos criados por causa dele, por meio dele e para ele. Essa é a ideia. Quais são algumas aplicações práticas para mim, para a sua, para as nossas vidas, que nós podemos tirar aqui da carta aos Efésios? Primeiro, gente, nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar a unidade da igreja. Tudo que for possível. Olha o que diz aí no capítulo 4, versos 13 e 14: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças. Paulo diz que nós devemos amadurecer.
Paulo diz assim, olha, deixem de ser infantis. Deixem de ter atitudes de criança. E aí ele continua, verso 24 aí do capítulo 4, olha o que ele diz: a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Olha as aplicações práticas agora, olha o que ele diz: por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros, ou seja, nós estamos unidos. Quando sentirdes ira, não pequeis, e não conserveis a vossa ira até o pôr do sol. Não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Viu aí, ó? Novamente um parênteses aqui, viu o princípio que eu tenho ensinado aqui? A ética calvinista? Trabalhe, trabalhe, trabalhe muito, ganhe o máximo de dinheiro que você puder. Para quê? Para repartir. É o que Paulo diz aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Viu só? Que eu falei para vocês há pouco. Nos 3 primeiros capítulos, ele mostra a doutrina. Nos 3 últimos, ele mostra a prática. Qual foi a doutrina que ele ensinou? A igreja é um corpo onde existe uma unidade. E essa unidade não é uniformidade, existe variedade. E pode ser que por causa dessa variedade dentro da unidade, haja divisão. Haja discussão, haja debate, haja intriga. Aí ele vai e aplica e diz: não está certo, isso não é justo que seja assim. E aí ele passa o início do capítulo 4 dizendo atitudes práticas que nós devemos ter uns para com os outros para manter a unidade. Olha que coisa interessante. Todas estas questões que eu acabei de ler aqui, elas são relacionais. Preste atenção. Todas estas coisas são relacionais, mas todas elas acontecem dentro de nós. Depois você pode ler de novo. Amargura, cólera, ira, blasfêmia, tudo acontece onde? No nosso interior. Tudo isso ligado à forma como você lida com o próximo. No entanto, a origem delas é onde? No nosso coração. Gente, pessoas que Cristo comprou com seu sangue não devem ser alvo da nossa zombaria, do nosso escárnio, da nossa língua ferina, de piadinhas maldosas, de palavras infelizes, de calúnias, de desprezo, de tudo aquilo que a diminui. Paulo diz, a relação de irmãos na fé, do corpo de Cristo, deve ser uma relação de misericórdia, de estímulo, de graça. Olha só o que ele diz aí no verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Então o que Paulo está nos ensinando aqui é que nós devemos fazer tudo para preservar a unidade. E quem quebra a unidade do corpo de Cristo está encrencado com Deus. Faça de tudo. Faça de tudo.
para que a unidade seja preservada. Existem pessoas na vida que são pessoas assim que são igual uma cobra. Elas andam já preparando o bote. Qualquer coisa ela já vai dar o bote. Não pode ser assim na igreja, gente. São pessoas que andam armadas o tempo inteiro. Qualquer coisa elas atacam. Esse é um tipo de pessoa. Não deveria ser assim. Mas também existe outro tipo de pessoa que é igual a dormideira. Você encostou, deu só um toquinho, ela fecha todinha. Você não pode falar nada que a pessoa se ofende. Você se relaciona com ela pisando em ovos. Isso atrapalha a comunhão. Precisamos ter graça nos nossos relacionamentos. Segunda aplicação: no centro da igreja está a cruz. No centro da igreja está uma coisa maldita e humilhante, que é a cruz de Cristo. Se no centro da igreja está o Cristo crucificado, como nós podemos querer fazer prevalecer os nossos direitos e vontades na igreja? Se fomos crucificados juntos com Cristo, por que criar problemas e intrigas por causa do nosso ego ferido ou mimado? Por que não existe em nós uma atitude de abnegação? Gente, se no centro da igreja está a cruz, na igreja não é lugar de estrelismos, igreja não é lugar de popstar, igreja não é lugar de grandes estrelas, igreja é lugar de servos. Essa cultura de estrelato na qual nós vivemos não faz sentido na igreja que tem como centro a cruz. Existe gente que quando elas não são o centro das coisas, elas se ofendem. Elas ficam aborrecidas. Isso é sinal de que ela não amadureceu. Afinal, criança que gosta de ser o centro das atenções. Quando você parar de centrar-se em torno de si mesmo e de focar-se no outro, e de pensar no outro, você vai ser mais saudável. Você vai se sentir mais útil. Você vai se sentir melhor. Você vai se sentir maior. Porque no reino de Cristo, como disse o próprio Jesus, o maior é aquele que serve. E vou além. Quando você parar de centrar-se em torno de si mesmo e focar-se no outro, você vai ter menos úlcera. Quando você pensar no próximo, você vai ter menos gastrite. Você vai ter menos ansiedade. Quando você parar de pensar em si mesmo e pensar no outro, sua pressão vai melhorar. Sabe por quê? Porque você não vai estar centrado em si mesmo. Saúde no povo de Deus envolve pensar no outro e servir o outro. Em terceiro e último lugar, o eterno propósito de Deus está relacionado a Cristo e não a nós. Nós vivemos numa cultura que gira em torno das nossas vontades e desejos, principalmente dentro da igreja. Quantas vezes nós ouvimos por aí: faça isso e você terá saúde. Faça isso e você será rico. Faça isso e você será feliz. Faça aquilo outro e vai dar tudo certo na sua família. Grande parte dos hinos produzidos e entoados em nossos dias
Tem o homem como centro. Falam das necessidades humanas e não dos atributos de Deus. O que eu quero dizer é que a nossa cultura e os nossos cultos, eles são antropocêntricos. Aí você lê o livro de Efésios e nos mostra que no centro do universo está Cristo, está a cruz e não somos nós. Deus não nos elegeu nem nos predestinou por causa de algo bom que existia em nós. Deus nos separou tão somente para honrarmos e glorificarmos o seu Filho. É por isso que está certo aquele pensamento que diz o seguinte: Deus está mais preocupado com a sua santidade do que com a sua felicidade. Se isso significa negar-se a si mesmo, Ele fará você aprender isso, e esse aprendizado muitas vezes pode doer. Lá em Apocalipse, João narra a visão que teve do grande trono de Deus. E o trono está ali no centro, e ao redor do trono estão os querubins, que sequer conseguem olhar para o trono. Ao redor diz que estão os 24 anciãos, existem miríades de seres ali, todos eles estão rodeando o grande trono de Deus, e diante dessa cena, João ouve uma pergunta. João ouve a seguinte pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Sabe quem que está ali? Ao redor daquele trono, sabe quem que está ali? Maria, a mãe de Jesus, está ali. João Batista, de quem Jesus disse maior entre os humanos igual a ele, não teve. Sabe quem que está ali? João Calvino, Martinho Lutero, Agostinho. Os grandes líderes da igreja estão ali. E João olha para todos eles e ninguém é capaz de abrir o selo. Ninguém foi capaz de desatar aqueles selos. E João diz: essa é uma tarefa que só o Cordeiro pode realizar. Gente, como que a Bíblia termina? A Bíblia termina com todos esses homens, todos os anjos, adorando Cristo, exaltando Cristo. E Paulo diz em Éfeso que no centro da igreja está Jesus Cristo, está a cruz de Cristo. Igreja não é lugar de estrela. Igreja não é lugar de popstar. Igreja é lugar de gente que serve e que entende que o dono, o cabeça da igreja, é Jesus Cristo. Com esse entendimento, sabendo disso, vamos participar da ceia, desse segundo momento, lembrando de tudo que nós ouvimos aqui. Amém.